Olá você, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma Biorevisão Enem 2024. E o tema que vamos discutir hoje, já caíram de 2010 a 2022 38 questões. Em 2023 não tivemos nenhuma questão sobre esse tema. Eu sou o professor Billy Paul do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, na nossa Biorevisão Enem 2024, o tema evolução. Não esqueça de passar na descrição do vídeo, baixar a lista de exercício em PDF para que você possa acompanhar de maneira competente esta revisão, sem precisar dar stop no vídeo para fazer suas anotações. Vamos lá? Ok, estamos prontos. Mais uma Biorevisão Enem 2024, às 7+, sobre o tema evolução, que mais é explorado na prova, beleza? Vamos então à questão número 1 do Enem Digital 2020. Ela diz assim: acredita-se que os olhos evoluíram de órgãos sensores de luz para versões que formam imagens. O olho humano atua como uma câmera, coletando, focando e convertendo a luz em sinal elétrico. O olho, na verdade, capta o estímulo luminoso, converte em impulso elétrico, enviando pelo nervo óptico para a região occipital do cérebro, onde é feito então a interpretação desses sinais, beleza? Esse sinal elétrico que é traduzido em imagens pelo cérebro, isso aí. Mas em vez de um filme fotográfico, é uma retina que detecta e processa os sinais utilizando células especializadas. Moluscos cefalópodes, como as lulas, possuem olhos semelhantes aos dos humanos, apesar da distância filogenética. E aqui ele dá uma informação super importante para ser usada na resolução da questão. Distância filogenética entre humanos e os moluscos, beleza? Então olha só, a comparação dos olhos mencionada apresenta que tipo de evolução? E aí ele dá, na letra A, aleatória, na letra B, homóloga, na letra C, divergente, D, progressiva, E, convergente. Existem dois processos clássicos evolutivos. A evolução ocorre de forma divergente ou ocorre de forma convergente. Olha só, evolução divergente é o processo que chamamos de irradiação adaptativa. O que é a irradiação adaptativa? Dica para você. Indivíduos iguais, submetidos a ambientes diferentes, tornam-se diferentes. Olha só, digamos que eu tenho uma população X que está no ambiente X. Indivíduos dessa população migram para ambientes distintos, condições completamente diferentes. Então eu tinha, olha só, uma população dentro de uma mesma situação ambiental, sofrendo a mesma pressão de seleção. Um grupo se desprende, um outro também se desprende, vão para condições ambientais completamente distintas. Condições ambientais diferentes proporcionam pressões de seleção natural diferentes, o que vai levar à seleção de genes também diferentes. Exatamente aqueles genes que dão a esses indivíduos a capacidade de adaptação necessária para a conformidade desse ambiente onde eles estão inseridos. Ok? E aí, ao longo do tempo, eles vão se tornando cada vez mais diferentes um do outro, até perderem completamente a capacidade reprodutiva, tratando-se assim de espécies completamente distintas. Nesse caso, eu tenho irradiação adaptativa. Esses grupos diferentes guardam uma ancestralidade comum com aquele grupo lá inicial, população X do ambiente X, beleza? Na evolução convergente,
ou convergência adaptativa, você tem indivíduos que são diferentes, moluscos e humanos, submetidos à mesma condição ambiental, tornam-se semelhantes. Mesma condição ambiental significa a mesma pressão de seleção. E essa pressão de seleção está relacionada exatamente a olhos que sejam capazes de captar o estímulo luminoso, convertendo em impulso elétrico, e uma área cerebral capaz de transformar isso em imagens, que acontece tanto nos olhos dos moluscos e nos olhos humanos, mas não há grau de parentesco entre os indivíduos. Então, nesse caso, o que eu tive foi evolução convergente. É a mesma situação das baleias. As baleias são mamíferos, ok? Os mamíferos evolutivamente surgiram em terra. Ok? A vida evoluiu na água, chegou um determinado momento que estamos nos peixes, que é o primeiro grupo de vertebrados, que evoluíram para anfíbios, que evoluíram para répteis. Um ramo dos répteis se separou, evoluiu para as aves atuais, e um ramo evoluiu para os mamíferos atuais. Então, os mamíferos surgiram já em ambiente terrestre. Mas temos mamíferos aquáticos, como golfinhos, como o leão marinho, como a baleia. E o que esses indivíduos têm em comum com os peixes? O seu formato hidrodinâmico. Todos eles têm um grande grau de semelhança com os peixes. Embora sejam indivíduos onde há uma grande distância filogenética, mas esses mamíferos que voltaram para a água e se readaptaram ao ambiente aquático, ok? Em termos de seleção natural, foi selecionado características de peixes, que são animais, ok? Predominantemente aquáticos. Nesse caso, não há grau de parentesco entre os indivíduos envolvidos e o que eu tenho é uma convergência de adaptação. Beleza? Fica aí a dica para você. Na questão número 2 de 2022, em muitos animais, machos e fêmeas da mesma espécie apresentam diferenças morfológicas ou comportamentais evidentes. Um exemplo clássico de dimorfismo sexual é o caso do pavão, em que o macho possui cauda vistosa e penas coloridas, as quais estão ausentes nas fêmeas. Em outras espécies, os machos possuem chifres, garras ou dentes maiores do que as fêmeas e utilizam essas estruturas em combates físicos para defender territórios e ter acesso a fêmeas coespecíficas e receptivas. Este padrão de dimorfismo evolui por quê? Desenvolve-se no processo direcional de deriva genética. Nada a ver. E aí, por que você diz nada a ver? A deriva genética é um processo que acontece quando você tem uma catástrofe natural. Vamos imaginar que você tem uma ilha onde existam 2.000 ratos. E aí houve um grande tsunami que devastou essa ilha e desses 2.000 ratos morreram 1.800 e sobraram apenas 200. Esses 200 vão reproduzir, vão novamente reconstituir essa população de ratos, mas você pode perceber que nesses 1.800 ratos mortos, grande parte do patrimônio genético desses indivíduos, dessa espécie de ratos, ela foi perdida. E o que sobrou de material genético é o que vai reconstituir novamente a população. Então o que acontece aí? Acontece uma deriva genética, beleza? As fêmeas sofrem menor pressão seletiva total do ambiente, machos e fêmeas coespecíficos são fenotipicamente distintos, a seleção sexual favorece o sucesso reprodutivo individual dos machos dimórficos. Aí chegamos exatamente à alternativa da questão, porque essa questão envolve especificamente seleção sexual. Toda questão onde o contexto aborda o comportamento de uma espécie em termos reprodutivos, que é o que se chama de comportamento etológico, o que é que nós temos? Nós temos uma coisa de seleção sexual. E na seleção sexual, lembre-se, a reprodução sexuada tem o macho
e tem a fêmea. O papel do macho no processo de reprodução é fecundação, os machos fecundam a quem, e o papel da fêmea é seleção, as fêmeas selecionam com quem. Um sapo vai para a beira da lagoa e começa a coachar. Weber, 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 para atrair fêmeas. As fêmeas que se sensibilizarem com o seu coachado, que é o seu comportamento de corte natural para atrair essas fêmeas, elas então vão até ele para o acasalamento. Não importa para este sapo qual fêmea, o que importa é que ele tenha uma fêmea de modo a transferir o seu material genético, se perpetuando na condição ambiental. E aí, ok, é importante que um macho de qualquer espécie estabeleça o chamado comportamento de corte para tornar a fêmea suscetível ao acasalamento. Por isso ficamos então com a letra D. Percebeu ou não? Um leão, para conquistar o amor de sua leoa, tem que ser dono de muitas terras. Quanto mais terras ele tem, mais reserva de caça ele tem. E é ela quem caça, é ela quem traz a comida para casa. Então ela tem um comportamento preferencial por aqueles machos que são mais líderes, que conseguem angariar a maior quantidade de território. E todas as espécies na natureza têm o seu critério seletivo. Um vagalume tem que piscar, ok? Piscar, né? Numa determinada frequência, numa determinada luminosidade, numa determinada intensidade para conseguir acasalar. Beleza? Então estamos falando aqui nessa questão de seleção sexual. Questão 3 de 2020. Na tentativa de explicar o processo evolutivo dos seres humanos, em 1981, Lynn Margulis propôs a teoria endossimbiótica, após ter observado que duas organelas celulares se assemelhavam a bactérias em tamanho, forma, genética e bioquímica. Acredita-se que tais organelas são descendentes de organismos procariontes, que foram capturados por alguma célula vivendo em simbiose. Tais organelas são as mitocôndrias e os cloroplastos que podem se multiplicar dentro da célula. Você sabe que mitocôndrias e cloroplastos são duas organelas celulares que possuem DNA próprio e maquinário enzimático específico para a síntese de proteínas, sendo capazes de se multiplicar na estrutura celular sem comando de núcleo da célula. E aí, a multiplicação dessas organelas deve ser o fato de apresentarem o que? Ora, apresentarem DNA próprio. Beleza ou não? O DNA contém o que? O código genético para a formação, que permite então a multiplicação dessas organelas, que tem um código genético para a formação de novas organelas. Mas Lynn Margulis, certo? Essa é uma importante teoria, a endossimbiótica, ela diz que num determinado momento nós tivemos células primitivas que, realizando um processo de fagocitose, entendido ou não, incorporaram, olha só, mitocôndrias para o meio interno celular e também cloroplastos, beleza? Observe que já são células que têm sistemas de endomembranas e, ora, tudo que é fagocitado por uma estrutura celular tende a ser digerido por atividade lisossomal, beleza? Acredita-se que essas enzimas lisossomais não foram capazes de decompor ou destruir ou digerir os cloroplastos e as mitocôndrias. E aí, essas mitocôndrias e esses cloroplastos, beleza, passaram a estabelecer com as células uma simbiose, uma relação de mutualismo, já que a célula pode fornecer à mitocôndria a matéria-prima, a matéria orgânica necessária para a síntese de energia e, consequentemente, os cloroplastos podem também produzir a matéria orgânica necessária aos organismos autótrofos, beleza? Então, isso é o que defende a teoria de Lynn Margulis, ou teoria endossimbiótica, e ficamos, então, com a letra A, beleza? Questão 4, também de 2020. Uma população, momento A,
Está aqui o momento A, uma população é um grupo de indivíduos de mesma espécie que habitam uma mesma área, sofre um isolamento. Ele está falando aqui de isolamento geográfico em duas subpopulações, ok? Você percebe que um grupo migrou para este lado e um outro grupo migrou para este lado, certo? É o que ele chama de momento B. Então eu tive uma separação, ok? Nesse grupo populacional, por um fator de isolamento I, ok? Que ele representa por essa barra aqui. E você percebe que o processo ele prossegue, ok? Com os grupos populacionais separados. E aí, passado um tempo, essas subpopulações apresentam características fenotípicas e genotípicas que as distinguem, momento C, ok? Representado na figura pelas tonalidades de cor. Então você percebe aqui, ó, essa galera aqui, essa subpopulação que veio para esse lado, não houve alterações fenotípicas nem genotípicas, mas a população que migrou para este lado de cima, aqui, você observa que houve, pela cor diferenciada, alterações fenotípicas e genotípicas, beleza? E aí, o que aconteceu depois? O posterior desaparecimento do fator de isolamento I, que só foi até aqui, pode levar, no momento D, às situações D1 e D2. Então, olha só, o isolamento geográfico, seja ele qual foi aqui, foi superado. Perceba que esse subgrupo populacional voltou-se a se reencontrar com o subgrupo populacional C e vice-versa. Beleza ou não? Mas aqui nós observamos o seguinte, olha só. Aqui eu tenho a subpopulação, ok, A original, sem alterações, e aqui eu tenho a outra subpopulação com alterações. As duas aí, elas se juntaram, belezinha? E aqui houve a mesma coisa, só que aqui eu tenho certas diferenças fenotípicas e genotípicas quando você teve a transição para cá, beleza? E aí? Em D1 ocorre um novo fator de isolamento geográfico em D1, não há isolamento geográfico em D1, não tem um novo fator. As duas populações aqui, ok, estão convivendo de maneira conjunta. Agora, são populações o quê? Diferentes. Letra B, D1 existe uma única população distribuída em gradiente? Não, são duas populações. Na verdade, eu tenho uma comunidade. Beleza ou não? Aqui. Por quê? Porque agora trata-se de espécies distintas. Letra C, D1 ocorrem duas populações separadas por isolamento reprodutivo. Letra D, D2 coexistem duas populações com características fenotípicas distintas. Não, é uma população só, com as mesmas características, porque aqui, ó, o que diferencia a cor, ambas têm a mesma cor, beleza? E letra E, D2 foram preservadas as mesmas características fenotípicas da população original A. Não, o fenótipo mudou em D2. Se você compara a população A com a população aqui em D2, você observa que houve alteração do fenótipo, esse fenótipo mudou. Então ficamos com quem? Letra C, D1, ocorrem duas populações separadas por isolamento reprodutivo. Trata-se agora de duas espécies diferentes. E quando eu tenho duas espécies diferentes reunidas numa mesma condição ambiental, eu passo a ter uma comunidade em termos ecológicos. Belezinha? Questão de número 5. De 2016, Darwin, em viagem às Ilhas Galápagos, observou que os tentilhões apresentavam bicos de formatos diferentes em cada ilha, de acordo com o tipo de alimentação disponível. Lamarck, ao explicar que o pescoço da girafa teria esticado para colher folhas e frutos no alto das árvores, elaborou ideias importantes sobre a evolução de seres vivos. Beleza. O texto aponta que uma ideia comum às teorias da evolução propostas por Darwin e por Lamarck refere-se à interação entre os organismos e seus ambientes, que é denominado de... Essa interação entre os organismos e o ambiente, né, e essa capacidade deles de se adequarem é o que nós chamamos de adaptação. Então veja bem,
Consideração importante. Você tem duas teorias fundamentais evolutivas, que é a teoria de Lamarck e a teoria de Darwin. Tanto Lamarck como Darwin consideraram o ambiente como fator importante para os seres vivos. Por quê? Porque há, nos organismos vivos de um modo geral, a necessidade de se adaptar às condições que são impostas pelo meio ambiente. Só que, preste atenção, é a principal diferença entre elas, só que para Lamarck, o indivíduo se modifica para se adaptar às condições impostas através de dois processos. Um deles ele denominou de lei de uso e do desuso e o outro de herança de caracteres adquiridos. Belezinha? Nós sabemos que a lei do uso e desuso encerra uma certa verdade, porque se o indivíduo quebrar a perna e engessar por 40 dias, quando ele tirar o gesso, a perna afina, porque ele perde massa muscular devido à imobilização do membro. Então encerra uma certa verdade. Existe uma tribo indígena na Birmânia, que as meninas quando nascem, e completam 5 anos de idade, as mães colocam no seu pescoço 5 argolas de metal. Quando elas chegam 20, 22 anos de idade, estão com o pescoço o dobro do tamanho normal. Isso são evidências de que a lei de uso e de desuso, ela encerra uma certa verdade. Mas heranças, características, que são adquiridas no meio ambiente, não são transmissíveis à descendência. E aí é onde Lamarck teve problemas na sua teoria evolutiva. Já o Darwin ele diz que ninguém se modifica para adaptar o meio, o indivíduo já é modificado, o meio seleciona, princípio da seleção natural. Quando você pega um grupo de bactérias no meio de cultura e joga nesse meio de cultura um certo tipo X de antibiótico, 100% das bactérias não irão morrer por causa do antibiótico. Uma pequena porção dessas bactérias, que seja, irão sobreviver. Por que sobreviveram? Porque se modificaram para adaptar-se ao meio ambiente com o antibiótico? Claro que não. O antibiótico agiu como fator de seleção, selecionando bactérias que possuam genes de resistência e desselecionando as bactérias sensíveis, provocando então a sua destruição. Então esse é o princípio básico do processo de evolução. Beleza? Então há uma necessidade de adaptação, mas o processo que leva a isso é um processo seletivo. Aqueles que tiverem características genéticas favoráveis, que produzam a adaptação, quando esse ambiente exigir essa adaptação, esses irão sobreviver e vão deixar muitos descendentes, porque quem sobrevive mais tem mais chances de reproduzir e, consequentemente, deixar mais descendentes com essa mesma característica. É assim que acontece. É a chamada seleção sexual diferenciada. Seleção natural, e processo de seleção sexual diferenciado, onde reproduz mais aqueles que estão melhores adaptados. Beleza? Show de bola! Penúltima questão, questão 6 de 2014. O mimetismo é uma característica adaptativa que pode influenciar positivamente nas chances de sobrevivência. Claro que sim. Nessa condição, a espécie apresenta uma característica de outra espécie que é não comestível e ou não palatável. Como exemplo de seres que se utilizam dessa estratégia de sobrevivência, há o inseto cuja forma e coloração assemelha-se às folhas de árvores em estado de decomposição. Então o inseto aí ele tem uma coloração semelhante ao quê? Semelhante a folhas em decomposição, ou seja, semelhante ao ambiente. E aí aprenda a diferenciar bem mimetismo de camuflagem. Como assim, professor? Na camuflagem, o indivíduo imita o ambiente. No mimetismo, o indivíduo imita outro. Geralmente você tem um indivíduo que é inofensivo, que imita, de certa forma, outro que é ofensivo. É isso aí o que acontece no mimetismo. Como você vê nesse esquema. Então aqui você tem, olha só, esse animalzinho aqui, tá certo? Olha só, ele está perfeitamente,
condizente com o ambiente onde ele está inserido, que é de folhas secas. Então ele está se assemelhando a essas folhas secas. Nesse caso, quando a alteração do indivíduo, tá, refere-se a ele se adequar à condição ambiental onde está inserido, eu tenho uma camuflagem. Já neste caso aqui, você vê o clássico caso da cobra coral verdadeira e da cobra coral falsa. Então, a cobra coral falsa, na verdade, ela imita a cobra coral verdadeira. Belezinha? E você distingue isso pelas condições dos anéis. Ok? Ó, anel vermelho terminando em anel branco, aí vem anel preto, anel vermelho terminando em anel branco. Essa aqui é a coral verdadeira. Quando você vem para a falsa, você tem anel vermelho terminando em anel preto. Ok? Anel branco, preto, olha só, vermelho terminando em anel preto. Então essa aqui é uma coral falsa. E aí, letra A é camuflagem. A raposa do Ártico, que apresenta pelagens diferentes para a estação de inverno e estação de verão. Olha só, pelagem diferente, de acordo com a condição ambiental, também é camuflagem. Letra C, o cavalo marinho, que apresenta projeções do corpo que lembram as áreas entre as quais eles vivem. Camuflagem de novo. Letra E, o camaleão, que muda sua coloração, assumindo cores predominantes do local onde se encontra. Camuflagem mais uma vez. E na letra D, tá aí o nosso exemplo, a falsa coral, que apresenta coloração similar à da cor verdadeira, apesar de ser pouco peçonhenta. Ok? Então, nesse caso, você tem um mimetismo. Lembre-se disso. No mimetismo, sempre o indivíduo inofensivo imita outro que é ofensivo, e nesse caso ele se protege muito contra os processos de predação. Última questão. Questão 7 de 2011. O ser humano é responsável pela seleção de características, por exemplo, tipo e cor da pelagem dos animais domésticos, muitas das quais não eram observadas nos indivíduos selvagens das espécies. Cientistas das universidades de Uppsala, na Suécia, e Durham, no Reino Unido, explicam que o homem selecionou de forma ativa e proposital os animais domésticos com pelagens curiosas. A partir de suportes diferentes, os quadrinhos e o texto apresentado abordam o mesmo tema que se refere à seleção. Observe uma coisa super interessante aqui. Você lê o texto, lê aqui essa parte textual aqui de baixo, e todos eles estão se referindo à interferência humana no processo seletivo. Sempre que você tem interferência humana no processo seletivo, estamos falando de seleção artificial. Belezinha? Mas aqui nas alternativas ele cita natural, direcional, estabilizadora, cromatográfica. E aí vem o seguinte, olhando aqui a charge, você observa que Noé está conversando com alguém aqui, né? E aí olha só, a arca está afundando, precisamos fazer alguma coisa. Vamos aliviar o nosso peso. E ele começa a pegar um certo grupo de animais e jogar para fora da arca. É um processo seletivo onde você tem a participação do homem. A agropecuária é um mecanismo de seleção artificial. A apicultura, você seleciona aquelas abelhas, as melhores abelhas, também é um processo de seleção artificial. Então, o homem ele interfere muito da natureza, selecionando espécies aos quais ele estimula o processo de reprodução e de desenvolvimento e não estimula outras, beleza? Mas, quando você pensa em seleção natural, é importante a gente analisar os tipos. Como assim os tipos? A seleção pode ser direcional, a seleção pode ser estabilizadora, a seleção pode ser disruptiva. Temos 3 padrões seletivos aí iniciais. O que é a seleção direcional? É a seleção de um dos tipos extremos, a estabilizadora é a seleção da média do caráter e a disruptiva a seleção de um dos tipos extremos. Professor, não entendi. Sempre que você analisa um caráter genético, você tem sempre o quê? O extremo de um lado, você tem o extremo do outro e você tem o caráter que representa a média. É sempre assim. Se você tiver a seleção no processo seletivo, onde você observa os 3 níveis de caracteres, os 2 extremos e o médio, e você analisa que um dos tipos extremos você observa que está sendo selecionado, a seleção está sendo direcional.
Lembra-se do grupo de bactérias da questão anterior? Eu tenho bactérias resistentes a antibióticos e tenho bactérias sensíveis a antibióticos. O antibiótico seleciona os extremos e desseleciona os sensíveis. Então eu estou tendo seleção o quê? Direcional. Um dos tipos extremos, que são os resistentes, está sendo selecionado. O outro tipo, extremo, está sendo selecionado, beleza? Na seleção estabilizadora é a seleção da média do caráter. O que isso quer dizer? Altura na espécie humana, um exemplo bem clássico. Se você observar a altura na espécie humana, você observa que tem indivíduos baixinhos, tem indivíduos bem altos e tem os indivíduos que representam a média do caráter, beleza? É um caso de herança quantitativa ou polimeria. Mas a maioria dos indivíduos da espécie humana tem estatura o quê? Média. Então eu tenho, de certa forma, a desseleção dos indivíduos extremos nas condições ambientais atual em que vivemos e a seleção dos indivíduos que representam a média. Por isso eles são encontrados em maior número. A seleção disruptiva é a seleção de ambos os extremos. Como assim, professor? Ambos os extremos. Olha só. Vamos imaginar que eu tenho um certo tipo de besouro que vive numa determinada zona de mata, onde ele gosta muito de se alimentar de um tipo de semente de tamanho médio. Mas existe, né, uma outra variedade dessa mesma vegetação que produz sementes pequenas e produz sementes grandes. Mas ele tem uma grande preferência pelas sementes médias. Ao comer as sementes médias, ele reduz a capacidade da vegetação que produz a semente média de se proliferar nesse meio ambiente. Então, ele termina agindo como agente seletivo dos vegetais que produzem sementes pequenas e que produzem sementes grandes. Como suas sementes não são predadas por esse besouro, essa vegetação vai se espalhar muito mais por esse meio ambiente em questão. O que não acontece com aquela vegetação que produz as sementes médias. Então o caráter da média está sendo desselecionado, ok? E os extremos estão sendo selecionados pelo comportamento habitual desse besouro, ok? E a outra questão é a seleção artificial, que já falamos, é a seleção imposta pelo homem, e a seleção sexual baseada no comportamento de corte, que também já falamos numa outra questão anterior. Então esses assuntos são extremamente abordados nas provas quando se trata de evolução. Fica aí a dica para você e te espero na próxima revisão Enem 2024. Até lá!